Sejam todos bem-vindos a esta primeira aula de 2022. Sempre falamos, um feliz ano novo. Eu espero que todas as lições deste ano vão poder ser de ajuda para você realmente poder ser uma pessoa feliz, verdadeiramente feliz, como nós ouvimos na semana passada, né? Antes de começar a nossa aula de hoje, eu tenho alguns avisos para vocês. Algumas coisas vão mudar nas nossas aulas. Hoje é a nossa última aula gravada de antemão, porque no dia 9 de janeiro, Deus permitindo, nós vamos voltar com as aulas para o grupo 1, né? Com as aulas na igreja presencialmente. Então, algumas coisas vão mudar. O grupo 1 vai voltar para as aulas presenciais e o grupo 2 ainda continua assistindo às aulas online e participando dos cultos no domingo na igreja. Então, você vai ver talvez algumas diferenças na aula do grupo 1, porque nós vamos gravar agora as aulas com as crianças juntos conosco, né? Nós vamos gravar as aulas para quem assiste de fora, de longe de São Paulo, e então você talvez vai ouvir algumas vezes uma criança fazendo uma pergunta, né? Ou você talvez até vai ver alguma criança se levantando, alguma coisa assim. Então, para vocês saberem que a partir de semana que vem nós vamos gravar as nossas aulas para o grupo 1 durante as aulas presenciais. E, claro, quem mora perto de São Paulo ou mora em São Paulo, vocês são bem-vindos a virem à igreja para estarem presentes conosco na nossa escola da manhã, que nós temos a cada domingo durante o culto da manhã, a partir do dia 9 de janeiro, né? Então, vocês que moram mais próximos, vocês são bem-vindos a virem à igreja para estarem conosco nas nossas aulas. Então, hoje nós temos uma lição especial. Sempre começamos o ano novo com uma lição especial sobre um texto lema. Desculpa, eu não sei quem de vocês sabe o que é um lema. Vocês já ouviram essa palavra? Um lema é como um objetivo. Uma pessoa tem objetivos, né? Tem desejos, tem objetivos, tem ideais que essa pessoa quer alcançar. Então, também na palavra de Deus tem muitos textos que nós podemos tomar como objetivo para este ano, para a nossa vida, algo que nós desejamos alcançar. E o texto de hoje também é um assim. Na verdade, o texto de hoje foi dado como lema para alguém. Nós vamos ler daqui a pouco como esse texto é um lema para a vida daquela pessoa e pode ser para nós também. E é o nosso grande desejo, a nossa oração, que o versículo de hoje possa ser de grande ajuda para você, para a sua vida, para este novo ano, e que realmente pode acontecer o que está escrito neste versículo. Então vamos ler juntos na Bíblia, na 1 Crônicas, é no Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 7 a 19. Se você precisar, pede ajuda para alguém, te ajudar a achar essa leitura. Aí nós vamos ler juntos a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 7 a 19, que diz assim: E disse Davi a Salomão, o seu filho: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, de paz, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho,
e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel. E isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda a sorte de peritos em toda a espécie de obra. Do ouro, da prata e do cobre e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. E levantai-vos, e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Aqui nós lemos sobre o rei Davi, que tinha o desejo de construir um templo para Deus, para o Senhor Deus. Mas Deus não deixou, porque ele era um homem de guerra. Mas Salomão, seu filho, ia construir o templo. Na época dele não teria guerra e ele poderia construir o templo para o Senhor. Então, neste capítulo, nós lemos das instruções que Davi dá a Salomão ao construir o templo para Salomão e para os seus servos e todos os príncipes que iam ajudar a Salomão. E no final, nós lemos que Davi dá um grande lema, um princípio muito importante para eles seguirem ao longo desta grande tarefa de construir o templo, que nós lemos no versículo 19. E é este versículo que vai ser o texto lema para nós hoje e para o nosso novo ano que começou ontem. Versículo 19, que diz assim: Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Este foi o lema que Davi deu a Salomão e os príncipes, e também vai ser o nosso para este novo ano. Esta lição de hoje vai ser uma lição um pouco simples, talvez para quem já ouviu muitas lições da nossa escola evangelística, mas não simples que você agora pode desligar. A lição de hoje vai tratar das coisas mais importantes que você precisa ouvir. E talvez você já ouviu muitas vezes, mas nunca parou para pensar. Nunca parou para considerar, para refletir e ver se você realmente já fez o que Deus manda neste versículo. Então, para quem já ouviu muitas vezes as aulas da nossa igreja, preste atenção hoje, porque esta lição pode ser de grande bênção para você. E também para crianças novas, talvez a sua primeira vez aqui para ouvir a nossa aula, esta lição vai ser de grande ajuda para você também, para aprender o que Deus requer de nós, o que é mais importante na nossa vida. E este versículo vai responder várias perguntas que talvez você tenha. Então preste bastante atenção nesta lição.
Este versículo, como nós lemos, fala sobre buscar ao Senhor, né? Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. O que quer dizer dispor o nosso coração? Como devemos buscar ao Senhor? Então, nós devemos dispor o nosso coração. Isso quer dizer ser determinado, seguir para um alvo sem ser distraído, só se focando nisso. Isso é dispor o seu coração, de colocar numa certa direção e ir naquela direção somente, sabendo que aquele é o caminho certo. É como um explorador, que você talvez já ouviu falar, né? Sobre Marco Polo. Talvez vocês já ouviram falar sobre ele. Ele era um explorador italiano. Ele foi até China para descobrir, explorar aquele país tão distante, tão desconhecido naquela época. Ele colocou seu coração naquela direção, ele se preparou, ele superou muitos desafios, muitas dificuldades, e ele foi determinado para ir explorar e descobrir muitas coisas novas que ele não conhecia ainda. Ou como em nossos dias também, há muitos exploradores. Por exemplo, na floresta amazônica, há pessoas que vão lá do Brasil e de outros países para explorar e conhecer mais esta floresta tão densa, tão desconhecida. E essa pessoa que vai lá tem que estar bem preparada, tem que estar bem determinada, porque vem muitas dificuldades no caminho. Doenças que ele não conhece no seu país, sofrimentos, dores, muitos insetos e animais perigosos que ele não conhece. Então, se ele quiser realmente explorar a floresta, ele tem que estar determinado. Ele tem que ter o alvo em mente e não desistir. Mesmo em meio de dificuldades ou distrações, ele se dispõe. Ele prepara seu coração com uma atitude de nunca desistir até alcançar aquele alvo. E assim, nós devemos dispor o nosso coração com determinação até acharmos perdão no Senhor, perdão para os nossos pecados. Nós devemos buscar ao Senhor com esta atitude no nosso coração, a atitude de determinação para não desistir. E também, mais uma atitude no nosso coração é humildade. Quando nós buscamos ao Senhor Deus, nós devemos nos lembrar que nós somos pecadores, que nós temos feito, pensado, desejado muitas coisas que não agradam a Deus. Quando nós desobedecemos, quando nós roubamos o que não é nosso, quando nós brigamos, quando nós invejamos uma outra criança, muitos pecados moram em nosso coração. E nós temos que dispor o nosso coração com humildade para confessar ao Senhor Deus todos esses nossos pecados, para assim podermos receber perdão. E com todo o nosso coração nós devemos ir. Se o explorador vai explorar um país distante, mas o seu coração fica pensando naquilo que ele deixou para trás, ele não vai conseguir. Nós devemos buscar ao Senhor com todo o nosso coração, sem distração, sem ouvir o que os nossos amigos na escola talvez falam. Ah, você vai na igreja? Ah, você lê a Bíblia? Você quer conhecer a Deus? Ah, que bobagem! Não, nós não deixamos estas coisas nos distrair. Nós desejamos com todo o nosso coração buscar ao Senhor, conhecer a Ele e receber o perdão dEle para os nossos pecados, não dando preferência a outras coisas. Não nos deixarmos distrair com nada. Isso é dispor o nosso coração. Mas por que devemos buscar ao Senhor? Bem, acho que todos vocês já sabem que Deus, Ele não é como nós. Deus é um Deus santo, sem pecado, perfeito, um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe tudo,
E, acima de tudo, Ele é um Deus santo. E nós somos pecadores, como eu expliquei. Nós temos feito e pensado, desejado muitas coisas que não agradam a Ele, que Ele proibiu. Mas somente o Senhor Jesus pode nos limpar desses pecados e pode nos mudar e dar um novo coração. E nós também devemos buscar ao Senhor porque nós precisamos de paz com Deus. Por causa dos nossos pecados, nós estamos guerreando contra Deus. Nós somos inimigos de Deus. Não temos paz com Deus. Não estamos prontos para nos encontrarmos com Ele. Se nós pensamos em encontrar a Deus, talvez isso nos enche de medo. Isso é por causa do nosso pecado, da nossa culpa que nós temos para com Deus. Então nós precisamos que Ele nos ofereça perdão, para que haja paz entre nós e Deus. Também porque nós não podemos entrar no céu com os nossos pecados, né? Porque o nosso pecado ia manchar o céu onde Deus habita. Então, nós precisamos que Deus remova de nós os nossos pecados. Então, como devemos buscar ao Senhor? Como saber onde nós devemos buscar ao Senhor? Onde nós podemos achar a Ele? Então, você já sabe, né? Os exploradores, antigamente e até hoje, usam mapas para poder saber onde estão, para onde estão indo. Mapas muito detalhados para saber o caminho e se perderem, acharem de volta por meio dos rios, ou nomes de cidade ou de territórios, onde estão e como devem seguir para o alvo que eles tinham colocado diante de si, né? Então, assim, nós também precisamos de um mapa para buscar ao Senhor, para encontrar a Ele. E qual é esse mapa? Está aqui, ó. Nós temos a Bíblia e foi o próprio Deus que nos deu esse mapa. E nesta Bíblia, nesta palavra de Deus, nós podemos saber como e onde e quando buscar ao Senhor. Onde então podemos buscar a Ele? Aqui na palavra fala que o Senhor Jesus veio do céu a este mundo, como nós aprendemos na semana passada. Ele nasceu neste mundo, Ele cresceu e depois, no final de sua vida, Ele morreu numa cruz. Como uma punição, mesmo que Ele nunca tinha feito nada de errado, nunca tinha pecado. Mas Ele morreu em lugar de cada pessoa, de cada criança que confie nele, que busque nele perdão de seus pecados. Ele carregou este castigo dos nossos pecados se nós confiarmos nele e pedimos perdão a Ele com toda sinceridade, com todo o nosso coração. Então, há um caminho de volta para Deus, de volta a Deus, do pecado a Deus, um caminho que está nesse mapa. Este caminho começa na cruz, onde o Senhor Jesus morreu. E quando nós vemos que nós pecamos contra Deus e que foram os nossos pecados que colocaram o Senhor Jesus naquela cruz, que Ele teve que sofrer e morrer por causa dos nossos pecados, e nós confessamos a Ele, assim nós buscamos a Ele e nós vamos achar a Ele. Então, como nós podemos ir a Ele? Como nós podemos buscar ir à cruz do Senhor Jesus? É em oração. A Bíblia fala sobre oração. Nós devemos confessar a Ele os nossos pecados. Quando você se sente triste que você pecou, não deixe passar essa tristeza. Já logo ore ao Senhor para que o Senhor te perdoe, para que Ele te limpe e lave dos seus pecados e te dê um novo coração. Quando nós confiamos no Senhor Jesus, que somente Ele pode nos perdoar, porque Ele viveu uma vida perfeita e Ele levou sobre si o castigo, então Ele nos perdoe, Ele nos limpe. E quando nós devemos buscar ao Senhor? Bem, este versículo também fala sobre isso. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma. Agora. Nós devemos buscar a Ele agora. Você sabe que no novo ano, quando começa o novo ano, as pessoas falam assim,
nesse novo ano eu vou fazer melhor as minhas lições da escola. Ou os adultos, né? Você talvez já ouviu falar. Este novo ano eu vou comer coisas mais saudáveis e não vou mais comer coisas que não me fazem bem. E aí a pessoa muitas vezes fala, mas deixe eu primeiro terminar esse panetone que eu ganhei, aí depois eu começo a comer mais saudável. E o que acontece muitas vezes com essas resoluções que as pessoas fazem, né, no início do novo ano? Passa uma semana, passa 2 semanas, 3, 4, e a pessoa nunca ainda começou a fazer o que prometeu, o que resolveu fazer, né? O que resolveu mudar. Então essas resoluções do novo ano muitas vezes não funcionam e a gente deixa para depois. Mas não deve ser assim quando nós desejamos buscar ao Senhor. Este versículo fala que tem que ser agora, porque o tempo passa rápido. Não devemos demorar em buscar ao Senhor. Ele é o nosso Criador. Ele nos fez. E por que Ele nos fez, você sabe? Ele nos fez para viver para Ele, para dar glória a Ele, mas nós não temos feito isso. Com os nossos pecados, nós temos pecado contra o nosso Criador. Ele também é o nosso Rei. Ele nos chama para obedecer a Ele, como um rei também faz, mas nós pecamos contra Ele. Por isso que nós devemos buscar a Ele agora. Porque senão, se a gente deixar o tempo passar, um dia Ele vai ser o nosso juiz. Se nós não temos ninguém que perdoa os nossos pecados, Deus vai ser o nosso juiz. Ele vai pedir de nós a nossa vida. O que nós temos feito com a vida que Deus nos deu? O tempo que já passou da nossa vida, agora um novo ano que começou. O que nós temos feito com a nossa vida até agora? Você tem vivido para o Senhor? Tem obedecido a Ele? Se não, você precisa buscar ao Senhor para o perdão de seus pecados agora. Mas talvez você tenha uma dúvida. Será que eu vou encontrar a Ele se eu buscar a Ele? Será que eu vou achar Ele? Será que Ele vai responder a minha oração? Será que realmente Deus vai perdoar os meus pecados? Eu sei que eu tenho pecado muito contra Deus. Será que Ele vai me receber? Ele vai sim, se você buscar a Ele com todo o seu coração, com determinação, com humildade, dispondo o seu coração para buscar o Senhor. Vamos ler este versículo que fala sobre isso. Que sim, se nós buscamos ao Senhor assim, Ele vai nos responder. 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, limpar de toda a injustiça. Você viu? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele vai nos ouvir. Se nós disponhamos o nosso coração para buscar a Ele, com todo o nosso coração, sem distrações, seguindo aquele alvo, até acharmos ao Senhor, Ele vai nos responder. E você vai ser perdoado e limpo, uma nova criação, um novo coração, uma pessoa que ame a Deus, uma pessoa que deseja obedecer a Deus, servir a Ele, viver para Ele com mais alegria e com um propósito diferente na sua vida. E o meu desejo e de todos os professores é que este novo ano seja um ano em que você possa buscar e encontrar o Senhor Jesus para o perdão de seus pecados. Agora nós vamos cantar o hino de número 41, uma oração de alguém que buscou ao Senhor assim, que realmente teve essa disposição no seu coração, essa determinação de humildade, de não desistir até achar o Senhor. Também com muita humildade ele buscou ao Senhor e ele obedeceu o versículo que nós lemos: disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Vamos cantar juntos este hino. Que Deus te abençoe.
Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.